Sete Raios Podcast. Evadidos da Matrix. Episódio de hoje: a trepanação espiritual de crânio e a consciência de dentro e de fora da Matrix. Chamamos de consciência a uma forma, uma estrutura de linhas energéticas que se retroalimenta, superando o elemento em que é manifestada. E, sobre esse ponto de vista, nós vamos concluir que os minerais, por exemplo, um bloco de pedra, um bloco de granito de 2 por 2 metros, que foi cortado lá na pedreira, né, nesse ambiente aí frequente, né, no Brasil, de degradação ambiental, milhares de anos que a humanidade faz isso, mas hoje isso é um problema, né, nas sociedades, com os resíduos sólidos, inclusive, nas cidades, né? Mas nós temos, então, esse bloco de granito, esse cubo, então, ele está em cima de uma mesa. A gente está olhando para ele, nós temos ali diversos elementos minerais e elementos da tabela periódica, a tabela da física e da química, que nós temos noção, e que estão compondo aquele bloco de granito. E pelas teorias, e parece se aproximar muito da realidade essas teorias, nós temos diversos átomos com aquelas estruturas de maneira que um átomo parece um microplaneta. A ideia, né, também que nós temos de planeta, uma esfera com os campos energéticos ali, cinturão de Van Allen, no caso da Terra, e outros cinturões, que compõem, então, os campos energéticos daquela esfera central, que, no caso, é a teoria do átomo que nós estamos comentando, e os átomos dos elementos compõem, então, esse bloco de granito, com aquelas estruturas de maneira que um átomo parece um microplaneta, com uma parte central, uma segunda parte adjacente. Ele tem um centro e os elementos energéticos giram ao seu redor em várias camadas, de maneiras que descrevem círculos. Esses elementos, de uma maneira constante, vibram e um átomo que vive aí milhões e milhões de anos, alguns bilhões de anos, tem então a constante vibração desses elementos energéticos ao seu redor e com os seus ciclos, que formam, então, um complexo energético final, composto, então, por esses átomos que compõem esse bloco de granito, esses trilhões e trilhões de átomos, no caso desse bloco que nós estamos imaginando, com 2 metros cúbicos, né? 2 metros de cada lado, etc. E há um resultante no sentido cultural do termo quântico, né? Então há uma resultante quântica e esse quantum de energia daquele bloco de pedra que está ali vibrando naturalmente forma então no seu movimento constante algo como que um metabolismo, e podemos usar esse termo também no sentido de que há um movimento rítmico constante dessas energias ali, podemos chamar esse movimento de consciência, no caso, consciência daquele bloco de pedra, daquele bloco de granito, e essa é a consciência elemental do granito. Esse termo é do esoterismo clássico, da ciência esotérica clássica, portanto, é a consciência dos elementos, a consciência elemental do bloco de granito. A partir disso, nós podemos deduzir uma consciência elemental também para o planeta Terra, né? Composta pelos elementos físicos que compõem o planeta Terra e que compõem, eventualmente, e também, nessa lógica, os outros planetas. E essa consciência elemental, ela está presente em qualquer objeto. E ela está presente também no ser humano, se nós considerarmos apenas a consciência básica, elemental do ser humano. Então há esse conceito também do elemental humano, esse elemental que é chamado de cascão e que as pessoas veem, às vezes, em flamas
que se deslocam sobre as catacumbas nos cemitérios comuns, e é evidentemente, dependendo do ambiente, do lugar físico em que esse cemitério está localizado, mas é chamado de cascão a espectros que são vistos sobre as covas, deslocando ali. E isso é uma descarga exatamente desses campos energéticos que a gente está falando aqui, que tem a ver com os elementos químicos que compunham ou compõem, evidentemente, um corpo. E que, nesse caso, chega um momento que vai ali perdendo essa estrutura energética, que nós chamamos de metabolismo, e se esvai. Qualquer elemento, qualquer objeto está presente este elemental básico, que podemos chamar do primeiro nível de consciência de um elemento, de outro elemento e de cada elemento, de cada objeto, de cada coisa que nós observamos. E podemos observar em seguida, na natureza, dos minerais para os vegetais, e aí nós já teremos uma consciência mais elaborada e fortalecida, no sentido de uma consciência, no caso dos vegetais, que já percebe de uma maneira mais ou menos imediata, como se fosse um sonho longínquo, a sensação, mas uma sensação existencial, de que algo está acontecendo. E o vegetal, segundo observações científicas, eles colocam eletrodos ali no vegetal e esses eletrodos vibram diferente de acordo com o que seria a sensação que o vegetal tem. Você tira uma folha, você dobra uma folha, você mexe numa folha e identifica-se, então, um movimento de energias nesse vegetal, como se fosse uma percepção. Ele já tem, então, um segundo nível de consciência que o bloco de granito lá inicial, ou uma pedra que você pega aí na beirada do rio, uma pedra qualquer, tenha. No caso, o vegetal, ele identificou, então, uma alteração ali no seu campo energético, e essa identificação, essa reação à modificação desse campo energético é que nós chamamos consciência. E basta cultivar esse tipo de relacionamento com o vegetal que nós vamos perceber rapidamente que ele é acessível aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, ao nosso alcance ali de mão, e alguns vegetais são muito mais sensíveis, né? Porque ele já tem uma consciência mais elaborada do que o mineral e ele possui, então, esse duplo etérico de si mesmo, esse duplo etérico energético e energizante de si mesmo, interno e externo, interpenetrando cada espaço ali desse vegetal e passando para fora também ali alguns milímetros, no caso do vegetal. Uma folha e o corpo do vegetal, a sua estrutura, possui, então, essa consciência de vitalidade que lhe confere um campo elétrico. Por fim, o vegetal inteiro é como se fosse possuísse uma pré-alma, uma estrutura elétrica que transporta as informações de uma maneira mais rápida. Teoricamente, nós presumimos que a velocidade da luz que é a velocidade padrão para a transmissão dessas informações. Se uma consciência responde mais rápido, ela se aproxima de um movimento, de uma capacidade do ir e vir dessas informações nesse campo etérico. Por exemplo, o nosso pensamento chega daqui a qualquer lugar do universo, tecnicamente, imediatamente dentro desse espaço coberto e desse espaço de velocidade da luz. É essa a teoria esotérica para essa questão do pensamento e outras formas de influência da matéria. Quanto mais poderoso o ser que gerou a influência, mais ele vai conseguir levar essa informação, essa alteração no campo energético, que no caso do campo etérico não tem distância, né, dentro desses 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz.
Ultrapassando disso, já se vai somando ali o tempo, como esses cálculos, né, da física, etc. A transmissão da informação, em seguida, nós vamos progredir, vamos avançar para um terceiro momento, né? Tivemos o primeiro momento, que é o bloco de granito, segundo o vegetal, agora o terceiro momento, que é o momento em que nós observamos o animal, que vai ter, então, um terceiro nível de consciência. Ele tem o primeiro nível, ele tem o segundo nível e tem também um terceiro nível, ou um terceiro corpo que também o rodeia e interpenetra, como formado por um terceiro tipo de energia, ou um terceiro nível de energia, melhor dizendo, que tudo isso é matéria e tudo isso é energia. Isso não é dimensão, né? Isso é a sutilização da manifestação da matéria e da energia, que, como os antigos falavam, alcança 7 níveis, e não são 7 dimensões. E não são divididos em mais 7, nós podemos falar de 49 dimensões. Podemos até falar assim, mas não em relação a isso. E não podemos confundir isso com dimensão. Mas esse terceiro nível de energia é o nível da imantação dos astros. É como um ímã que tem aquela estrutura eletromagnética que nós podemos perceber quando aproximamos o ímã de um metal ou de outro ímã. Aquele campo energético que nós percebemos ali é esse campo da imantação dos planetas, com esse terceiro nível de sutilização das energias veiculadas no plano físico, que progridem no sentido de sutileza e também de uma capacidade de elaboração de trabalho, de resultado inteligente, inteligência como capacidade de realizar trabalho, no sentido de solucionar problemas para o plano etérico, e, neste caso, para o plano astral, e também para o plano físico, né? Houve uma alteração no físico, ela é respondida, no caso do animal, com astralidade, e ele vai injetar hormônios ali no sangue para fugir ou para se agradar ou prazerosamente se deleitar naquilo que está acontecendo com o seu corpo. Eu estava descrevendo como esse plano de imantação dos corpos enormes, poderosos, planetários, muitos deles milhares e muitas milhares de vezes maior do que o nosso planeta, e que alcançam, com essa terceira estrutura magnética, que nós estamos chamando aqui, numa física cultural, de imantação, alcança o nosso planeta e faz com que nós tenhamos uma unidade desse eletromagnetismo sutil, consoante aos nossos corpos físicos e etéricos. Então, nós estamos falando do animal, mas já estamos falando também da astralidade humana, né? Que está também no mesmo nível da astralidade animal. É por isso que a pessoa come animal, ela vai ter reações animais, porque ela está comendo essa imantação própria do animal, que é diferente, eletricamente inferior à imantação própria do ser humano. Então, ela está puxando a sua estrutura para baixo. E, no caso, isso também é um astral planetário. A Terra está influenciando também os outros corpos celestes com esse poder de imantação e de irradiação dessa imantação, já que ela está em movimento também, e já que essas energias vibram e produzem, sim, alteração nos campos energéticos ao seu redor e no seu correspondente sentido astral. Então, esse terceiro nível de consciência também, é claro, é evidente que esses 3 níveis, no ser humano, vão ganhar um quarto nível que os animais não ganham ainda, que é o nível mental ou universal. Já que nós estamos falando de uma imantação dos astros, tem algo além dos astros, que é o espaço, que é o universal, que é o infinito, e que tem, então, a sua imantação também e a sua correspondência no ser humano, na forma de um campo mental que vai crescendo em direção a ser um corpo mental, agasalhando e alcançando externamente e internamente a dimensão e superando essa dimensão do que é o corpo humano. Esse mental já se manifesta também há alguns milhões de anos. Essa construção
A Blavatsky relata como seres desceram de Mercúrio na Terra e irradiaram, alterando os corpos ali que existiam, que estavam em formação, com essa capacidade de absorver e lidar com essa energia que nós chamamos de mente, que compõe também um corpo, e nós podemos falar especificamente de uma esfera com a sua biologia, ou seja, o seu movimento de forças internas, no caso aqui, esse quarto nível de força, que são as forças mentais com as suas estruturas ali de raios e de movimentos e etc. Helena Blavatsky, a grande pesquisadora e fomentadora de um conhecimento do sutil, com base em experimentos científicos, inclusive, que ela fazia com elementos de uma tabela periódica extensa, dupla, no sentido da nossa tabela que tem 200 e poucos elementos, e muitas das pessoas que a observavam, cientistas, jornalistas, na sua época, lá na virada do século XIX para o século XX, deduziram que ela, de fato, estava vendo algo no campo etérico, experienciando, sim, devido às fórmulas que ela fazia para explicar os processos e os resultados que ela estava obtendo com esses elementos que só se manifestam no plano etérico. E é evidente que, além desses que ela investigava, ela mesma diz, e outros sábios antigos que tinham esse nível de percepção e capacidade de lidar com a natureza e com a matéria, disseram que existem, que são desconhecidos, né? Muitas dessas experiências estão registradas aí na biografia dela, nos conhecimentos desse segmento aí que ela nutriu, um segmento que nos prepara para a supermente, para a mente abstrata, para esse progresso espiritual que nós estamos chamando aqui nesse podcast de trepanação espiritual, ou seja, de abertura espiritual do mental, desse quarto corpo que nós estamos falando nesse momento, da cabeça, da caixa craniana para o espiritual, o espacial, o infinito, e nós podemos chamar isso de trepanação. A trepanação é a abertura. A clássica é cortar, como se corta um coco no meio, cortando ali só o crânio, a pele exterior, os elementos ali, parece um gel entre a pele e o cérebro, cortando isso sem cortar o cérebro, tirando aquela tampa e observando ali o que está incomodando o cérebro, e tirando, e os antigos em vários lugares do mundo fizeram isso. No meio disso tudo, tem uma coisa que é como se fosse o destino dos elementos, das criaturas, que compete aqui nesse momento falar. Por exemplo, quando a gente lança uma semente na Terra, e como esses momentos são energeticamente diferentes por causa desses campos quânticos ou energéticos, o resultado dessas sementes também difere, né? Duas sementes lançadas ali em momentos aproximados, mas não é nesse sentido das energias o mesmo momento, proliferam ali, crescem e produzem de maneira diferente. E uma das razões esotéricas é exatamente esses momentos cósmicos que cravam energias ali, e pulsos magnéticos, seja do núcleo central do planeta, do chamado coração da Terra, para fora, e da semente cósmica, e no caso extracósmica, que está lá no coração da Terra, igual está também no coração do ser humano, essa fonte de poder, de força, de sabedoria, de solução de problemas. E isso, então, vai fazer com que esse elemento que nós chamamos de destino exista para qualquer coisa que se crie também, igual uma leva de coisas que sai da indústria, usa-se, tem uma que tem algum problema, né? E às vezes, o que acontece com esse objeto, um veículo, não sei o que, tem a ver com esse momento mágico de origem que carregou os elementos físicos que compõem o carro, de um movimento de energia que determina também um destino para aquele carro, para aquela ferramenta, para aquele e para tudo, né? E abrindo aqui um pouquinho mais esse parêntese, não é só o destino que determina as coisas. Tem um movimento cósmico ulterior a tudo isso, poderoso, chamado de providência divina, que concorre também para o destino das coisas, das criaturas, etc. E o terceiro elemento, já que o destino nós colocamos aqui como primeiro, é a vontade humana.
pessoa tem um discernimento, tem uma vontade, aplica a sua vontade numa direção, por exemplo, a purificação do corpo físico, do corpo etérico, do corpo astral, observando o que come, o que fala, o que pensa, o que sente, o que faz, e evidentemente que ela vai frequentar camadas energéticas antigas do planeta, cujos iniciados que as irradiaram e as nutrem e mantêm até hoje, fizeram disso escolas sutis de conhecimentos universais, que a pessoa então alcança e ela começa a discernir, entender coisas que vão auxiliar no seu autoconhecimento superior com esse corpo, que é o primeiro elemento aqui na análise que nós estamos fazendo, de 260 milhões de anos, é o que a ciência fala, e deve ser isso mesmo, porque vem de uma semente aí, né, extraplanetária de 200 e tantos, de 2, tanto bilhão de anos, melhor dizendo, né? Hominídeos aí extraplanetários que são trazidos para cá e mesclados, e você tem resultado de um monte de animal, um monte de coisa que está ao nosso redor, que Moisés chamou de viáticos, né? E que são resultados desses experimentos, desses seres superinteligentes, dos quais nós temos pouca notícia. Temos notícia assim, são anjos, são arcanjos, são querubins, né? São os Elohins, mas é um número enorme de seres que cuidam desses 80 bilhões de habitantes do planeta Terra. 10% só encarnados. Mas essas forças, esses estímulos cósmicos estelares vão influenciar tudo, o meio ambiente, e o nosso desejo e o desejo dessa natureza inteira progredir e superar o estado de consciência permitido pelo elemento que frequência para veicular essa consciência no elemento seguinte. Isso que faz a progressão dessa consciência do material para o espiritual, e é disso que estamos falando aqui, chamando esse processo no sentido da mente humana comum para a mente seguinte, que nós estamos chamando de mente abstrata, que é a supermente, que está lá no épico hindu, no Bhagavad Gita, ou o sexto sentido, que é esse momento inicial de abertura dessa nova mente. E isso é o processo espiritual montado, evidentemente, nesses 260 milhões de anos, nesses 2 bilhões de anos de raça estelar a qual pertencemos, e podemos falar assim. E o ser humano traz, com esse discernimento espiritual, a possibilidade de expansão da sociedade, dos sistemas, de tudo que vem com as épocas e o crescimento de uma civilização, e que vão reduzindo, infelizmente, a humanidade a um foco de trabalho da consciência nesses últimos 400 anos de iluminismo, apenas uma consciência de raciocínio, racionalística, até em excesso, no sentido cultural, esquecendo-se os outros atributos mentais, e isso acaba por nos alienar das possibilidades espirituais que dependem do lúdico, dependem da intuição, dependem da criatividade, depende da disposição espiritual para que se manifestem. São 72, segundo o judaísmo, né? A base da nossa cultura ocidental, que é judaico-cristã, e falando judaísmo, é um grupo cultural que recolheu antes de si tudo e valorizou aquilo que é chamado de esoterismo, porque não dá para um grande número de pessoas entender o mundo na sua época, entender a ciência, a arte, a filosofia, a religião, e depois partir para uma coisa oculta que está atrás disso. As pessoas que têm apetência para isso vão prazerosamente se entreter, isso é uma fala de Krishna lá no Bhagavad Gita, falando que isso é o melhor entretenimento, é o entretenimento superior sobre a Terra. E as outras vão se entreter com outros prazeres, com outras coisas que também lhes são de direito, vamos dizer assim, no sentido que é assim que a consciência progride. E nós focamos aí uns 3 ou 4 elementos atualmente, que são, desses 72, o emocional, o racional, né, que eu estava falando aqui, que a consciência está sendo reduzida exclusivamente a ele, embora precisa ser ampliada para esses 72 elementos. Então temos o emocional, o racional, a motricidade, que é a capacidade de
progredir no espaço e fazer movimentos e motricidade fina da ponta dos dedos. Esses quatro tipos aí, dentro desses 72 atributos mentais, são só esses quatro que a gente está usando, né? Então é o racional, o sentimental, o emocional e a motricidade. Quase que não estamos usando mais nada de uma maneira comum, né? Mas muita gente está usando, sim. Tem gente usando aí 10, 12, 15, 20, 50 atributos. Acreditamos que sim, que tem. Isso está acontecendo aí nesse momento no nosso planeta, né? 8 bilhões de pessoas é muita gente. E vamos entender no sentido da mente abstrata, que é como nós estamos chamando, né, atualmente, que esses 72 atributos precisam, né, se manifestar com esse despertar da mente cósmica. Então, chamamos essa consciência resultante, que supera e que tem tendência natural de superar o elemento mental em que se manifesta, de consciência cósmica, né, de iluminação, de unificação, né, são as palavras que os antigos usaram para isso. E isso é algo muito antigo mesmo, porque a pessoa vai perceber num dado momento que está lidando com algo que possivelmente outro habitante do seu microcosmo, que também não conseguiu solucionar o problema, por isso tem o habitante atual, né? E nós herdamos tudo aquilo que foi feito pelos habitantes anteriores, mas precisamos solucionar o problema, que é, despertando a supermente, lidar com esse potencial, com essa potência, com essa energia poderosa que está nesse núcleo divino que está onde está o coração humano, né? E aí uma pessoa, num dado momento, pode sentir uma pressão na caixa craniana, isso não é incomum e é raro, mas é frequente, segundo os especialistas lá, neurocirurgiões, né, que lidam com isso. Mas nós temos nos Andes aí, mostrando que serrar o crânio, mexer lá dentro, e é evidente que devem ter logrado êxito também, igual atualmente, né? E temos isso em vários lugares do mundo, porque a cabeça é um box, né, uma caixa arredondada de matéria mineral ali, que são os ossos, e o cérebro está ali dentro, né? E serrar, furar isso foi uma prática também dos antigos, é isso que é chamado trepanação. Você serra, abre, tira aquela tampa, mexe, tal, arruma outra vez, fecha. O organismo recupera. E precisamos fazer isso no sentido espiritual. Esses antigos, no Nepal, na Índia, nas camadas de gelo, no Polo Norte, no Polo Sul, estão achando vestígios disso no mundo inteiro. Esses conhecimentos é como se a humanidade seguisse as mesmas trilhas, passasse pelas mesmas coisas, fazendo opção de ferramental diferente. Esse ferramental que nós chamamos de tecnologia, né? Então, nós temos a mente funcional, que sabe medir as coisas, e precisamos progredir, então, com uma trepanação espiritual, uma abertura espiritual da nossa mentalidade para o espiritual, para o universal, e lidar com essa esfera que é o microcosmo, com 8 metros de raio, com essa potência no meio que está onde está o coração, que é um aparelho que precisa ser ligado através do nosso autoconhecimento, observando nossa ação, nossa reação, nosso sentimento, nosso desejo, ação e reação embaixo, no centro pélvico de motricidade, né? Sentimento e desejo aqui no meio aqui do que seria a caixa torácica, e em cima, no cérebro, nós temos a vontade e temos o pensamento. E observamos isso, observamos seus processos para ver de onde vem o pensamento, a vontade, o sentimento, o desejo, a ação, a reação. E aí vai se abrindo o espaço onde essa força provinda do elemento central, lá onde está o coração, pode se manifestar, e nós temos um maior discernimento da natureza de tudo isso. E a partir dessa divina centelha, é bonito, né, a maneira que fala lá no Bhagavad Gita, nós podemos então avançar no sentido da supermente, da mente abstrata. 7 Raios Podcast, compartilhe com quem tem a ver, essa que é a forma superior de entretenimento, segundo Krishna. Comente,
se inscreva, ajude o canal. É disso que falamos quando falamos disso.